Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Se você está nos assistindo à tarde, eu adoro essas conversas ao vivo, né? Porque a gente está aqui, fala em data, diz que hoje é dia 11 de agosto, 5 horas da tarde, e as pessoas vão assistir isso a gente meia-noite, 3 horas da manhã, o horário que for melhor para elas, e porque esse é um assunto bacana. Essa é uma coisa que a gente sabe que as pessoas vão assistir isso ao vivo e depois. Mas para você que nos acompanha ao vivo, muito boa tarde. Se você está assistindo agora, junto com a gente, nesse momento, né? Você está no canal do YouTube da FENASBAC, e a gente está muito feliz de estar aqui. Nós somos a Federação Nacional de Servidores do Banco Central, e a gente tem esse espaço, junto com o Banco Central, chamado Lift Talk. O Lift Talk é, né, esse ecossistema de inovação financeira e tecnológica, desenhado pelo regulador. A gente é uma espécie de uma aceleradora, um Innovation Hub, e que a gente traz especialistas para a conversa, né? A gente traz gente para conversar sobre as inovações financeiras e tecnológicas. E a gente está bastante feliz aqui para falar sobre o lado verde do crédito, para falar sobre, né, finanças verdes, com um grupo de pessoas de altíssimo nível. E eu vou abrir, já fazendo uma apresentação, da Leisa de Souza. Tem todo aqui um currículo, mas a Leisa foi minha professora, inclusive, fiz curso com ela. Então, eu abro assim, Leisa, minha professora, fiz curso com a Leisa, né, de emissão de título, super feliz, mas a Leisa é head para a América Latina do Climate Bonds Initiative, da CBI. A Leisa trabalhou um bom tempo como consultora de mudanças climáticas e sustentabilidade para a Carbon Trust e para o BID, e a gente tem mais presença do BID aqui. Analista sênior de infraestrutura sustentável do WWF, e tem mestrado em energia de transição ambiental pela Universidade de Westminster, em Londres. Estava brincando com a Lívia, eu tenho poucas invejas na vida, Londres eu tenho inveja, consegui ficar um tempo, assim, todo mundo que fica em Londres, eu falo, saudade de Londres, de poder viver um pouquinho lá. Mas bacana, muito obrigado, Leisa, por estar aqui com a gente. Prazer, obrigada por nos ter aqui. Que legal. A gente também está com o Morgan Doyle. O Morgan Doyle é representante do BID no Brasil. O Doyle ele é mestre em desenvolvimento internacional pela Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Tem 20 anos de carreira dedicado a desenvolvimento internacional em países da América Latina, Caribe. Liderou o escritório do BID no Equador, no Uruguai, né? E está à frente de uma equipe com mais de 100 profissionais nos escritórios aqui de Brasília e São Paulo, gerenciando, né, e apoiando financeiramente, com conhecimento, várias iniciativas que somam aproximadamente 12 bilhões de dólares. Então, a gente vai conversar com o Doyle sobre essa atuação do BID aí nas finanças. Doyle, muito obrigado pela sua presença. Sou eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado. A gente está também com José Ângelo Mazilo, que responde por José Ângelo, por Ângelo e por Mazilo. Impressionante, todo mundo chama ele de um jeito que eu gosto de chamar de Mazilo, eu sei que a maioria chama de José Ângelo. Parceiro, né? Não é a primeira conversa do José Ângelo aqui, a gente já se encontrou em outras conversas também para discutir crédito verde, né? A potência que é o Brasil nessa área. Essa é uma coisa apaixonada do José Ângelo, que é muito bacana. Ele é atualmente secretário adjunto de Política Agrícola no Ministério da Agricultura, é conselheiro de administração da Conab, mas tem 26 anos de Banco Central, né? Foi supervisor de instituição bancária, chefe de supervisor de cooperativas de crédito e instituições financeiras não bancárias, chefe de departamento de crédito rural e Proagro, e tem mais formação do que eu tenho rugas. Engenharia de produção, direito, mestre em finanças, pós-graduado em economia. É um rapaz, quando você olha assim, né, com tanta formação. Ângelo, obrigado aí pela tua presença. Que bom que a gente vai poder conversar hoje de novo. Valeu. E Cláudio Figueira, a gente deixa, né, às vezes, o melhor para o final, Cláudio, fica com essa, né? Cláudio está aqui representando muito bem o Banco Central. Ele é chefe do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações de Crédito Rural e do Programa Proagro do Banco Central. Tem um histórico não comprovado, trabalha no setor de administração governamental, e vai falar sobre umas coisas muito importantes que estão acontecendo agora. O Banco Central trouxe, desde o ano passado,
né, uma dimensão de sustentabilidade para a agenda BC-Hash. Então, é uma visão do regulador que é muito importante para a gente. Obrigado, Cláudio, pela sua presença. Muito obrigado, prazer estar aqui, poder conversar um pouco sobre o crédito rural, a parte de sustentabilidade do crédito rural, que para nós é muito importante e muito nos anima a cada ano que nós avançamos nessas inovações no nosso sistema. Que bom, Cláudio. Eu vou lembrar as pessoas que isso aqui é uma conversa e vocês fazem parte dela. Então, quem está nos assistindo, se você já tiver pergunta, já souber quem está aqui, já está animada com o tema, você pode mandar, daqui a pouco a gente traz perguntas de quem está nos assistindo. Já mandando abraço para Marlon, Douglas, Marco Aurélio, Gabriel, está todo mundo aqui já dando um oi, né, dizendo que está interessado e bastante animado para a nossa conversa. E se ao final dessa conversa, ou se durante essa conversa você achar que vale a pena, clica no canal, se inscreve, é isso que a gente faz aqui, traz pessoas interessantes, especialistas para falar sobre inovações financeiras e tecnológicas. E agora Lado Verde, né? E agora sustentabilidade, e um pouco de ESG, né? De forma geral. Deixa eu abrir uma pergunta, como normalmente eu faço, uma pergunta para todos. Uma das questões para mim que foram mais interessantes, quando eu comecei a me debruçar um pouco mais sobre finanças verdes, economia verde, crédito verde, é a dificuldade de dizer o que é verde e o que não é. Né? Essa coisa da gente, de quem diz que é verde, por que é verde. Então, eu estava fazendo aqui um exercício, eu, pessoalmente, dizer assim, ó, sei lá, se a gente acordar daqui a 30 anos, né, em 2051, como é que a gente vai olhar para trás e dizendo, ó, isso aqui era verde, já era verde, isso aqui não era verde. Como é que vocês, Leisa, Morgan, Cláudio e José Ângelo, conseguem separar isso e explicar isso de forma melhor? Exemplo prático, né? Né? O que vai deixar de existir porque não é verde, se tudo der certo, e o que vai continuar, né? Porque é verde. Vamos tentar começar daí, na vida de vocês, como é que vocês trariam esse exemplo para a gente? E é uma conversa, então quem abrir e falar primeiro leva a primeira resposta. Eu vou falar primeiro. Eu acho que a Leisa deve explicar, dar a primeira contextualização, né, Leisa? Depois eu posso continuar, viu? A minha primeira fala é indicar a Leisa para falar primeiro. Entendi. O seu voto vai para a Leisa. Para a Leisa. Não, ótimo, Ângelo. Acho que a gente tem tido bastante essa conversa, né, com o mapa. Então, falando, acho que e tem essa, enfim, tanto, né, para o pessoal, mas para o lado do trabalho, em relação ao que a CBI faz, é muito isso, né? Então, quando o verde começou, né, começou a se falar muito em financiamento climático, mudanças climáticas e o que financiar, né? A CBI, ela fez uma primeira taxonomia, e a gente fala de taxonomia, parece uma palavra mais difícil, mas é só um sistema de classificação, não só, mas um sistema de classificação exatamente para direcionar, né, tanto o investidor, quanto o emissor, governos, o público em geral, em relação ao que entra ou o que não entra aí, se a gente está olhando, né, para uma transição de baixo carbono até 2050. Então, se a gente olhar, por exemplo, na taxonomia, tem alguns setores que não estão ali, porque, né, enfim, se reconhece, e aí, né, a gente tem o IPCC e tem outros especialistas que falam de clima, do que não entra, né, nesse cenário, e petróleo e gás e carvão, então, né, não está na taxonomia. Então, se você quer olhar e falar, olha, será que isso é verde e não está na taxonomia? Então, você entende que, né, isso está excluído. Mas se você olha, por exemplo, energia renovável, está na taxonomia e tem energia renovável, o que dentro disso tá? Tem energia eólica, tem energia solar, tem biocombustíveis, né, que é super relevante para o Brasil. Olhando dentro das outras categorias, a água, o que dentro de água é? Então, a taxonomia ela vai guiando. Eu acho que, né, para o bate-papo de hoje, um ponto super importante é a parte de uso da terra, e quando a gente fala de uso da terra, eu e o Ângelo, a gente sempre teve essas conversas, e com o Cláudio também, né, o que entra nisso, e aí, claro, que entra o agro como um todo e outros setores, setor florestal também, e dentro disso a gente consegue olhar e dentro disso também definir critérios e métricas muito específicas também do que entra, porque aí, né, não só dentro dessa categoria maior, mas também a gente precisa de métricas específicas para colocar realmente o que é elegível. E aí eu vou deixar o Ângelo e o Cláudio fazer alguns... A gente um dia vai concordar o que é verde, o que não é verde, todo mundo? Assim, há uma confusão entre o título sustentável, atividade sustentável e atividade verde. Então, sem querer entrar muito na questão semântica, o que eu percebo onde que há uma convergência
é que a gente reserva a expressão verde quando faz bem para o meio ambiente, que tem uma externalidade positiva para o meio ambiente. E o sustentável, ele, além de fazer bem para o meio ambiente, ele engloba a questão social, engloba a boa governança e, evidentemente, a sustentabilidade econômico-financeira daquela atividade. Porque sem essa, as outras três perecem, a atividade acaba. Então, eu vejo essa confusão. Mas pegando verde, estricto senso, a gente pode também, de forma esquemática, dividir em 4 grupinhos, né? O grupinho do balanço de carbono, se aquela atividade, ela, no líquido, ela tira carbono da atmosfera ou se ela joga carbono na atmosfera. E como essa atividade, ela se reflete em termos de sequestro de carbono em comparação com outras análogas, porque às vezes você tem um jeito de fazer as coisas convencional, você vai colocar um outro jeito, que mesmo jogando um pouco de carbono na atmosfera, joga menos do que as outras atividades convencionais. Então, isso dentro desse 1/4 da sustentabilidade, que é o meio ambiente, dividindo em 4 de novo, a gente tem nesse primeiro grupinho aqui o balanço de carbono. O outro é o uso da terra, viu, Leis? Eu não vou ser muito preciso, só para dar uma ideia geral. O uso da terra quanto mais a gente usar a terra, e aí eu estou me referindo à agricultura, porque estou aqui no Ministério da Agricultura, quanto mais a gente usar a terra, maior for o output por hectare de uma atividade, mais sustentável ela é, porque há necessidade menor de se converter outras áreas para gerar o output necessário. Então, nisso, a agricultura tropical ela tem vantagem em relação à agricultura temperada, porque na agricultura tropical, os campos, a área de lavoura, não congela nunca, a gente pode trabalhar 100% do ano e ter um output maior. Então, se a produção de alimento na agricultura temperada para gerar um certo output, uma certa produção, volume de produção demanda área X, na agricultura tropical, com rotação de cultura, bem manejada, a gente vai gastar menos do que X. Isso é bom para o meio ambiente. O terceiro, bem rapidinho, resiliência climática, né? É uma coisa importante, porque o clima anda mudando, então a atividade ela precisa se adaptar e ser... Será que eu estou falando? Não, peraí, desculpa, eu vou deixar a resiliência climática para depois. O outro aspecto é a biodiversidade e gestão de recursos hídricos, né? E o impacto o quarto é o impacto que a atividade pode ter no seu manejo em relação ao meio ambiente, em termos de contaminação, em termos de efluente, em termos de resíduo. Então, são basicamente esses 4 grupos que estão dentro do meio ambiente. Paro por aqui, senão não vou parar de falar, viu, Rodrigo? Perdão, você vê que é bem simples definir o que é verde e o que não é, né? Então, a gente já está no MBA aqui para dizer o que é simples e o que não é. Mas Zanzi, eu queria só fazer um comentário em relação ao uso da terra, o output da agricultura tropical. Uma coisa bem rápida, viva a Embrapa. Pronto, era isso. Né, que nos ajudou muito nesses últimos anos. Cláudio, qual é a versão verde do Cláudio, do Banco Central? O que é verde e o que não é verde? Eu gostaria até de aproveitar o Ângelo e fazer uma paródia. Existe verde claro, meio verde e o verde escuro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações, porque o Ângelo lembrou muito bem um detalhe. A agricultura ela foi algo muito incentivado no nosso país nos últimos anos. Em 40 anos, nós saímos de um país importador de alimentos, hoje um dos maiores players, maiores produtores de alimento do mundo. Em alguns itens, nós somos líderes mundiais, se não estamos primeiros. E nós temos que saber usar racionalmente toda a nossa terra e toda a forma de agricultura que nós fazemos. Você agradeceu muito a Embrapa, agradecemos enormemente a pesquisa, o incentivo que nós temos feito, mas nós temos que tratar esse assunto de uma forma muito séria e muito pragmática. Por quê? Porque, como a Leis e o Ângelo comentaram, nós temos o uso da terra, temos a parte das emissões de carbono, e isso daí conjugado com a forma como nós fazemos tanto a agricultura como pecuária, nós no Brasil temos muita emissão de gases de carbono, muito mais na pecuária do que, às vezes, até alguma parte industrial. Então, essa parte de uso racional, fazer a integração lavoura, pecuária, floresta,
usar a forma de produção que nós chamamos sustentáveis. Eu até brinco. Por que eu falei do verde claro, verde normal e verde escuro? Porque, às vezes, as pessoas acham que fazer um item só, pegar um item de uma taxonomia que a Leisa citou, que o Ângelo falou, eu estou fazendo uma agricultura sustentável. Não é. É o conjunto da obra, a forma como as coisas são feitas. Então, eu acho que ficou muito claro para nós na consulta pública. Eu vi muita gente pegando a consulta pública que nós fizemos e falando, um item é, outro item não é. Eu falei, não, vocês têm que olhar o conjunto das coisas. Hoje em dia, a taxonomia, a forma como os agricultores trabalham, não é exatamente porque faz um item ou faz outro que ele é uma agricultura sustentável. Você tem que ver a forma de produzir, o uso da terra. E vou lembrar um detalhe importante para não tomar muito tempo de vocês. A agricultura tropical, ela pode usar a terra o ano inteiro. Só que se esse uso da terra não for bem estruturado, ela destrói o meio ambiente mais rápido, acaba com a biodiversidade mais rápido. O uso de rotação, de fazer uma cultura, trocar o tipo de cultura do solo, além de permitir a maior produtividade e melhorar o uso do solo, ele vai realmente trazer o que nós chamamos da sustentabilidade na agricultura, fazer o uso racional da terra, estar preocupado com a emissão de gases e também fazer todo o detalhe que o Ângelo colocou ali, que está fora do verde, mas é o sustentável, é a parte de governança social. Eu acho que, para nós, temos que melhorar muito. Podemos ter as maiores produtividades em termos de agricultura, com as maiores tecnologias e deixar de lado coisas básicas e, de repente, numa certificação, na emissão de um título verde, podem pecar contra aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que está querendo buscar esse título de sustentabilidade. Eu acho que nós não temos ainda uma taxonomia país, temos várias sendo definidas em outros locais, mas nós temos um bom guidance, um bom direcionamento que a agricultura, junto com o Banco Central e outros reguladores de governo, tentam imprimir na nossa economia. Eu acho que esse é um tema efervescente, estão todos falando disso, e dar o tom do verde da economia, o tom do sustentável na agricultura é muito importante. Eu acho que nós não podemos nos pegar só numa palavra. Nós temos sempre que trabalhar e olhar o conjunto daquela operação, o conjunto da estrutura. Porque o Brasil tem muita área, tem como melhorar, aproveitar essa área, tem como conservar a biodiversidade e o uso racional da terra, incrível que pareça, que pode achar que estou acabando com a terra, com a biodiversidade, não. Eu estou criando muito mais sustentabilidade nesse uso racional do que efetivamente deixar de usar. Eu acho que nós não podemos nos pecar naqueles chavões que são colocados. Eu acho que nós temos que ter a cabeça mais aberta e pensar na atividade e no conjunto como um todo. Maravilha. Doyle, a sua versão de verde e não verde, para a gente começar agora a descer mais ainda na conversa. Eu acho que colocaria uma pergunta para você. O que é azul, né? O que é social? Porque, de fato, esse debate é um debate mundial com relação a como a gente deve entender cada um desses novos instrumentos temáticos e tal. Acho que o que colocou aí José Ângelo e a Leise e a Cláudia concordo plenamente. Realmente, isso é um pouco a situação mundial. Temos uma convergência, sim. Temos algumas coisas que já fica claro que não devem estar nessa taxonomia. Tem ainda trabalho muitas taxonomias e aspiramos que tenha uma convergência ainda maior, e eu acho que isso é, de fato, o valor desse tipo de encontros, né, para a gente colocar e entender e trabalhar conjuntamente. Temos uma definição, a gente, na guia que acabamos de publicar em português sobre títulos temáticos, que é título, valor mobiliário de renda fixa que levanta capital destinado a projetos novos existentes com benefícios ambientais. Mas é bem mais específico e claro o que Ângelo colocou. Então, sem dúvida, a conversa continua e é uma discussão absolutamente fundamental, porque, ao final, o que temos que segurar é que não tem aquele fenômeno greenwashing, né? Aqui a confiança é fundamental e a explosão de ativos ESG, ASG no mundo,
que realmente tem tido um crescimento exponencial incrível e a projeção é ainda que cresça de uma forma ainda mais acelerada. Tudo isso depende de que o que a gente consegue, define e logo avalia e acompanha e audita seja, de fato, completamente alinhado com que todos devemos entender como verde nesse caso, ou como azul, né, no caso, ou como social, como sustentável. Então, eu daria esse passo atrás e dizer, é fundamental. Acho que tem uma convergência grande, tem alguns, e aí parabéns ao trabalho do CBI, e tem alguns outros que também estão nessa briga, nesse trabalho, mas o fundamental é essa confiança ao final do dia. Acho, Dói, é bacana você ter falado sobre a ideia de confiança. Acho que essa é uma das coisas que está sendo construída no Brasil agora, e também pelos reguladores. O CBI traz aí uma metodologia, uma taxonomia muito interessante, algumas referências. Mas você também falou de uma explosão de finanças verdes, uma explosão de títulos verdes, azuis, né? A gente sabe, ou pelo menos a gente sente, né, que o Brasil é um potencial para o mercado de finanças verdes. Qual é a visão de vocês, né, para esse potencial? Assim, quais são os números, quais são as projeções, onde o Brasil se encaixa nisso hoje? Como é que o que vocês sabem, podem trazer e compartilhar? E as pessoas já começaram a fazer perguntas, então daqui a pouco eu trago as delas. Mas qual é o potencial do Brasil? Números, projeções em finanças verdes? Você, Leise, desculpa, pode falar. Não, pode falar, Doyle. Depois pode eu... falar, Doyle. Então tá. Olha, Brasil tem um enorme potencial de finanças verdes. Por isso a gente está tão empolgado com essa pauta e temos trabalhado tanto, de fato, com todos que estão aqui. Temos, de uma ou outra forma, uma parceria, né, com o CBI, temos feito muitas coisas, com o MAPA, temos vários projetos em andamento super caros para nós, além do trabalho na Amazônia, e com o Banco Central, no Lab de Inovação, que a gente tem também com o CVM e demais, que estão muito atuantes. Todos enxergamos que tem um enorme potencial. A IFC tem um número aí que eles calcularam que tem um potencial de 1,3 trilhões de dólares de investimento verde para energia, transporte, edificações, gestão de resíduos, enfim, vários elementos aí. Mas quando você enxerga o que tem passado no Brasil, que tem tido, de fato, um crescimento muito, muito grande ao longo dos últimos anos, mas comparado com a explosão mundial, e com os ativos absolutamente únicos e inigualáveis no mundo, você enxerga que o Brasil tem o seu limite, né? Só para emissão de títulos temáticos, só nos últimos anos, né? Estamos já, o ano passado, 2020, Leise sabe isso melhor que eu, 700 bilhões de dólares, não? Com Covid, né? Então, e isso partindo quase zero em 2006. Então, tem uma trajetória incrível. E aqui, com relação ao Brasil em si, títulos temáticos totais, tem, até o junho, estamos falando de mais de 12 bilhões de dólares, né? Mais 33% do mesmo período ano passado. Mas isso, à sua vez, representa menos de 2% das emissões mundiais. E Brasil, pelo tamanho continental, pelos ativos ambientais inigualáveis no mundo, tem enorme potencial. Então, para nós, realmente, a capacidade de promover esse diálogo tem uma prioridade central para nós. Realmente, temos assistido como o mercado, em geral, mundial, mas além o brasileiro, tem tido um esforço enorme com relação à promoção do instrumento e dos projetos, porque temos que lembrar que detrás de cada uma dessas emissões tem um projeto e um grupo que está enxergando valor na parte ambiental, porque ao final o que a gente acha para sair dessa pandemia é que, sem dúvida,
o tema um crescimento verde faz parte central, de fato é um dos eixos da nossa visão 2025. Então, realmente enxergamos interesses convergentes ao redor da necessidade de promover investimento no Brasil e promover os ativos fantásticos que conta o país. E agora com o trabalho do BC, do Banco Central, do CVM, do Lab de Inovação, do MAPA e de muitos outros atores, incluindo a gente no BID, realmente tem uma plataforma muito interessante. Então, eu estou muito empolgado com a possibilidade. Querem complementar? Não, só ia falar, né? O Morgan trouxe aí os números e realmente, né? Assim, quando a gente olha o Brasil e aí os nossos números diferem um pouquinho em relação a outros, por razões metodológicas, mas realmente, né? O Brasil cresceu muito desde o primeiro título, né? Emitido em 2015 e a gente vê muito essa questão da escala, né? E trazendo até para o agro, e uma coisa que a gente sempre fala, né? Com o Ângelo, assim, dos ativos que o Brasil tem e como acessar esse mercado, né? E não só em agricultura, mas se a gente for pensar em outros setores, em demanda de infraestrutura, no GAP, e não em só, né, reconstruir, que a gente, né, agora com a pandemia a gente sempre fala em reconstrução, mas construir porque a gente sabe que tem muita coisa que ainda tem que ser construída e pode ser, enfim, acessado aí e financiado por títulos verdes. Eu acho que, né, a CBI tem feito muito esse trabalho em relação, né, o que entra, o que não entra, o BID também, né, muito né, tem sido um grande parceiro em trazer também toda essa assistência técnica, né, em como estruturar, o que é, e a gente vê cada vez mais, né, eu acho que no início, talvez quando a gente chegou no Brasil, era algo que não era tanto falado, mas, assim, realmente tem tomado uma outra força, e aí, né, dentro de tantos atores falando nesse tema, eu acho que realmente aí mostra, né, o interesse, o potencial que isso tem. E aí, né, para o agro, a gente recentemente também lançou, e aí esses números, se a gente for olhar, né, a destinação de recurso, isso, né, é mais surpreendente ainda, né, porque se a gente está falando de onde esse dinheiro está indo, né, muito tem indo para energia, mas no Brasil especificamente, isso está indo para, né, o setor de uso da terra, que é florestal e agricultura, mas é algo super relevante e também mostra esse potencial que tem para se financiar a agricultura. E é interessante, Elisa, o potencial específico do Brasil, né, o que você falou, assim, essas emissões de títulos temáticos e especificamente aonde eles estão sendo emitidos, a energia lá fora é muito forte, como você acabou de falar, mas a gente tem potencial de uso de terra, de agro, de floresta aqui, gigante. Cláudio e José Anderson, vocês querem falar um pouco do potencial do Brasil em finanças verdes? O que vocês podem acrescentar? Mas o pensativo, deixa eu começar então. Rodrigo, o interessante é que eu vou dar só um número para vocês, que eu acho que é muito interessante. Esse número já está na página do Banco Central. Nós publicamos todo ano um resumo do ano agrícola, de 1º de julho a 30 de junho. Esse resumo é publicado em português e é publicado em inglês. O de inglês já deve ir para o ar esses dias. Nós, do ano passado para cá, em relação ao último ano agrícola, que pegou um pedaço de pandemia, nós crescemos 30% em termos de crédito rural no país. E, nesses 30%, o maior crescimento não foi nos recursos controlados do governo, porque nós temos recursos de tesouro finito, temos uma pressão fiscal muito grande. Onde que foi esse crescimento? Nos recursos não controlados, não ligados a incentivos diretos do governo, apenas um incentivo fiscal da isenção do IOF do crédito rural, mas que provocou uma mudança em alguns itens de mercado. Talvez não que seja uma entrada e uma emissão já dos títulos sustentáveis, mas eu diria que já são os primeiros agricultores, os primeiros grandes players buscando os recursos no mercado e vendo que os recursos focados na sustentabilidade têm ficado mais disponíveis. Então, isso é algo que já dá para notar no Brasil. Nós temos eu diria que o nosso mercado, perto do mercado mundial, ainda é um mercado incipiente, mas é um mercado que tem muito potencial e esse potencial já começou a ser descoberto por algumas camadas e alguns nichos de agricultores, ou até de indústrias ligadas à agricultura que fizeram as emissões de títulos verdes, fizeram captações não só com base em títulos, mas captações com base em programas. Foi feito um programa e a emissão do título foi com base na construção daquele programa, na execução daquele programa. O programa foi construído e vai ser executado com título. Então, do mesmo jeito que o Morgan e a Leisa falaram,
entendemos que o nosso mercado vai crescer muito e a ideia nossa de aproveitar esse crescimento é o seguinte: o Banco Central tem o registro das operações do crédito rural como um todo, é online, real-time, não se pode liberar crédito rural no sistema financeiro sem que seja registrado no banco. E a ideia é que esse sistema, onde tem o espelho da carteira de crédito de todos os bancos do país, seja o sistema mais palatável de uso e sirva de birô. Em breve, nós queremos que qualquer pessoa no país, onde o agricultor dê disponibilidade, vá lá e baixe a base de dados de tudo que aquele agricultor fez e tudo que tem dele no sistema. Ele baixa, ele disponibiliza. E a vantagem do sistema é que a confiabilidade dos dados que estão lá dentro, que nós estamos sempre fiscalizando, e até mesmo o fato de que alguns organismos internacionais já têm usado com uma certa frequência as informações que são fornecidas por nós. Então, eu acho que é o grande salto e o grande diferencial de momento em termos de agricultura. José Ângelo, a gente está falando muito de agricultura, né, aqui também, né? Então, eu vi que você estava aí ainda mais focado. Aí eu queria, até já construindo em cima das respostas, assim, além de potencial que a gente já sabe que o Brasil tem, a gente tem papel estratégico nessas finanças verdes no mundo? O mundo enxerga isso? Como é que o mapa está olhando e como é que o Brasil está se colocando para o exterior como um player importante nessa estratégia de finanças verdes no mundo? Sem entrar em questões ideológicas que surgiram domesticamente, transbordaram para o exterior e acabou colocando, vamos dizer, o nosso país, a nossa agricultura embaixo dos holofotes, nós temos um dever de casa. Então, nós temos coisas básicas para fazer e, dentre elas, nós precisamos nos coordenar melhor para nos comunicar melhor com o mundo, porque os fatos são favoráveis à tese de que o aumento de demanda por alimento, o aumento mundial de demanda por alimento, tem como um caminho interessante, em termos de suprimento, a agricultura tropical. E o Brasil é um país que tem a maior área nos trópicos se desenvolve a agricultura. Então, automaticamente, ele se coloca como uma boa alternativa do ponto de vista ambiental, por tudo que eu já comentei aqui, como um fornecedor de alimentos para o mundo inteiro. Cada vez mais a gente vê a China, a Índia, o Sudeste Asiático resgatando a pobreza, as pessoas comendo mais, comendo com melhor qualidade, né? A gente sabe que tem movimentos na Europa de pessoas que evitam comer derivados de boi, carne bovina, mas o pessoal lá do Sudeste Asiático está começando a se alimentar disso e para atingir o nível que o europeu tem hoje, já considerando que ele está restringindo, pelo menos se fala muito isso, se propala muito isso nos ambientes, né? Mas mesmo com essa restrição, o asiático, se for comer carne como come um comedido europeu, a produção tem que subir muito. Onde é que vai ser produzido tudo isso aí, né? Ou as pessoas que estão saindo da pobreza vão ter que não vão poder ter esse direito de comer o que elas desejam. Então, essa demanda vai ser suprida. E aí o Brasil, ele tem um dever de casa que eu acho duplo. Primeiro é de se comunicar, né, e de prestar contas. Porque dados aqui no nosso país nós temos de sobra. Mas nós temos que integrar nossas bases de dados, nós temos que fazer o enforcement do CAR, do nosso Cadastro Ambiental Rural. Graças a Deus o Ministério está andando com isso com maior velocidade agora, já colocou em prática a análise dinamizada das declarações feitas, e a prestação de contas, já que estamos falando de governança, transparência e prestação de contas são dois pilares fundamentais da governança. Se a gente defende o nosso agro sustentável, nós temos, como Estado, como nação, de trazer para dentro das nossas práticas a boa governança e seus princípios. Então, precisamos nos comunicar bem, sermos transparentes, prestarmos conta, organizar nossos dados, e, graças a Deus, estamos fazendo isso. E a gente pode crescer demais, finalizando aqui a minha fala, a nossa produção sustentável, porque hoje a área de lavoura no país, em torno de 65 milhões de hectares, ocupa 7, 8% do nosso território. E a área de pastagem, 20, 21% do nosso território.
e boa parte com algum grau de degradação. Então, a gente pode converter as áreas de pastagem e aumentar a produtividade, porque hoje, por exemplo, a soja tem uma produtividade média nacional 55, 60 sacos por hectare, e nós podemos produzir mais de 100. Então, nós podemos crescer verticalmente a nossa produção, aumentando a produtividade, e horizontalmente expandindo para a área de pastagem. A gente pode multiplicar por 3, por 4 a nossa produção agrícola, sem derrubar uma árvore sequer. Então, é uma condição que nós temos aqui. E, mesmo assim, vamos continuar preservando 2/3 do nosso território, dos biomas naturais, né? Por isso, não só a gente tem que provar para o mundo isso que a gente faz, e com dados que a gente tem, a gente vai conseguir, né? E trabalhar a regularização fundiária paralelamente, vou abrir um outro campo de discussão aqui, mas a regularização fundiária é muito importante. Nós temos 1 milhão de famílias esperando títulos. O custo de fazer isso não é alto em termos de orçamento, em termos da escala orçamentária do Brasil, e só a área desse pessoal de 1 milhão de famílias representa mais do que a área de lavoura que nós temos. Eles já estão assentados, esperando o título. Então, como falou o Morgan, a gente tem aqui oportunidades enormes no país, sem necessidade de novas conversões de bioma, para fazer frente à demanda internacional que está aquecida e vai continuar aquecida. E, realmente, para o mundo, o bom é a agricultura tropical como uma das alternativas para atender esse aumento de demanda, né? Então, assim, finalizando, estamos com a faca e queijo na mão. Temos que nos organizar e botar a banda para tocar no caminho certo. E para esse crescimento todo, a gente vai precisar de muito investimento, né? A gente precisa de muito dinheiro. A gente precisa de uma distribuição de crédito muito bem feita. Morgan e Leisa, vocês trazem também uma visão também do exterior, né? Pelo BID, pelo CBI. Assim. Posso acrescentar uma coisa aí, Rodrigo? Pode ser? Com relação... Eu acho que o ponto aí do Ângelo, super bom, concordo plenamente. Eu também acho que o fato de ter um enorme interesse internacional com relação ao tema de sustentabilidade, né, unido na comunidade internacional, e falando do tema ambiental, eu acho que é uma enorme oportunidade para o Brasil também, porque o país pode canalizar esse interesse internacional em preservação para a agricultura de baixo carbono, que, de novo, falando aí, acho que foi a Leise, mas o BID tem grande orgulho de ter apoiado a Embrapa ao longo de muitos anos, né, um parceiro histórico nosso, e temos, de fato, uma publicação que saiu há pouco sobre baixo carbono nos diversos biomas. Esse é um ativo fantástico para isso, para o Brasil se manter à frente da agricultura tropical, que é a frente, sem dúvida. A Embrapa tem realmente revolucionado a agricultura mundial. Eu acho que não é exageração. Mas o país pode canalizar esse interesse internacional em recursos para investimento, e converter isso em realmente projetos que contam com financiamento sustentável para se expandir. E o financiamento faz falta, em parte né? Além do que não tem que expandir essa fronteira agrícola, como tem colocado o Ângelo, mas sim, investimento e tecnologia fazem falta. E eu acho que o fato do mundo estar interessado nisso é uma oportunidade muito boa para captar e investir. E o banco está totalmente disposto a colaborar, né? Ajudar os produtores a tirar proveito com o nosso braço setor privado. Temos feito já e estamos super interessados em acompanhar o setor público agropecuário brasileiro em fazer esse trabalho, essa conversão. Eu continuo, Dói, com a informação de 1,3 trilhões de dólares de potencial, né, no mercado e entendendo que o Brasil, como todo mundo já falou aqui, tem essa posição, assim, muito privilegiada, né, uma possibilidade de, inclusive, liderar esse evento. Eu vi que você abriu, Leisa, seu áudio, pode... Não, eu ia falar, e além disso, né, a gente sabe também, se a gente olhar, né, nos investidores que são dedicados, né, o ESG, a gente está falando aí de quase 35 trilhões, né, de recursos disponíveis também, então, claro, né, isso no mercado internacional, mas é um recurso que pode chegar para o Brasil. Eu acho que muito do que a gente tem trabalhado e olhado em relação à agricultura
tem muita coisa, né? Olhando a Embrapa, olhando também, né, o plano de baixo carbono para a agricultura na ABC, tem muita coisa que o Brasil já tem feito, né? Então, tem práticas que eu acho que realmente vale a pena comunicar e falar, olha, né, o que já está sendo feito de bom e o que pode ser escalado também. Então, eu acho que tem muito potencial aí realmente para atrair esse investimento. O investidor ele está buscando, né, por esses projetos, esse rótulo. Então, eu acho que, né, comunicando e sempre falando, né, o que já está sendo feito, né, e os planos, e como o Morgan bem colocou, né, excelentemente, que realmente, né, tem esse olhar para o Brasil e já a gente vê esse mercado crescendo e muito interesse, e não só no verde, o Ângelo trouxe, né, os outros rótulos temáticos também, então eu sempre falo, né, que o verde é o mercado mais consolidado, mas quando a gente começa a olhar os outros rótulos também, a gente está ampliando aí também quanto recurso o Brasil pode acessar, então isso é outro ponto super positivo também. Bacana. As pessoas estavam fazendo perguntas, eu vou começar a trazer algumas delas. Leis, acho que tem uma específica para você, mas que depois expande. A Lívia foi lá no CBI, a Lívia Alvarenga, e falou, olha, na taxonomia 21, o land use está como underdevelopment no critério. O que ela quer saber? E aí é muito específico para você, mas a segunda parte é muito boa. Aonde ela acha, na prática, o que é, o que não gera crédito verde no setor de agronegócio? Aí a gente pode conversar assim. Aonde estão esses critérios? Do Banco Central, do BID, do MAPA? Quer dizer, aonde as pessoas acham esses critérios para saber se estão no caminho certo? Não, perfeito. Então, até respondendo, Lívia, a nossa taxonomia, eu já falei, ela está desatualizada, então tem que atualizar dentro do site. Se você olhar e for para a parte de certificação e dos critérios, a gente tem um de agricultura, então ele foi publicado em agosto do ano passado, foi o primeiro critério que a gente até traduziu para o português, a gente até fez um lançamento, um soft launch, né, Ângelo, no ano passado, em novembro, porque eu acho que é um marco, né, a CBI começa a traduzir as coisas, mas a gente começou com o critério de agricultura realmente porque a gente vê todo esse potencial aqui no Brasil, então depois eu peço para o pessoal compartilhar o critério. Nesse ano, a gente incluiu pecuária, então, né, pensando em sistemas integrados, a gente consegue certificar, e o critério, ele traz essas métricas muito específicas em relação ao que entra ou não entra, né, então, quase, né, enfim, tem coisas que excluem, né, se você busca certificação, mas o critério também, ele serve de um guia, né, então, poxa, eu tive desmatamento, a gente tem uma data de corte, eu sei que é um ponto que a gente sempre fala, tem uma data de corte, então a gente está olhando na 1º de janeiro de 2010, desmatou em 2012, poxa, você não consegue certificar, mas não quer dizer que você, né, como o Cláudio falou, não esteja fazendo boas práticas, você não queira também, né, olhar aí também, aumentar a reserva legal ou APPs, então, dentro do critério, traz toda essa lista do que entra aí para ser financiado numa operação verde. Então, a gente compartilha depois aí com vocês, e é o critério de agricultura. Maravilha. Cláudio, eu vi que você abriu o seu. O Banco Central tem esses critérios, está publicado? Eu gostaria de dar continuidade no que a Leisa falou, que eu acho que é muito importante nós entendermos. Hoje em dia, no crédito rural, nós temos um sistema que tem os campos disponíveis. O Banco Central não faz a classificação de A, B, C ou D, porque uma classificação ela vai depender do conjunto e de como for feita a certificação. Mas o que nós vemos hoje é o seguinte: cada vez mais as práticas de menores agricultores que têm uma certa certificação, como orgânicos, ou que têm uma produção mais sustentável, com certificadores externos e até certificadores locais, isso tem aumentado, isso tem mostrado que esse tipo de cultura tem crescido e o uso para ela e o consumo tem aumentado. Tem muita gente que hoje vai nos mercados, quer fazer do dia a dia, então lá eles procuram esses produtos, isso tem aumentado muito nos locais. Em termos de agricultura e de programas, o Programa de Agricultura de Baixa Carbono, Embrapa, 10 anos, passando para o novo de agora, programa que já é reconhecido internacionalmente. Esse ano, nós aumentamos muito no Plano Safra o volume de recursos para financiar a agricultura de baixa emissão de carbono. Foi o maior volume de recursos disponíveis em um Plano Safra que até hoje, desde que o programa foi criado. Então, é um incentivo para que isso aconteça. Mas o que eu estava explicando é que os critérios de sustentabilidade, eles não estão exatamente um manualzinho fechado, não tem isso fechado. Tem os certificadores, como a Leisa colocou de exemplo, e outras certificações. Nós temos emissões de títulos verdes, que têm certificadores que não são exatamente só a CBI, mas que são aceitos pelos produtores.
E a ideia nossa, vislumbrar e mostrar o sistema, é justamente para que as pessoas consultem e vão adquirindo e montando a forma de produzir de forma sustentável. Por quê? Porque, hoje em dia, vários agricultores que têm conversado conosco têm buscado fazer o uso da terra melhor, tornar o uso da energia mais racional, energia limpa, e, além disso, buscar esses mercados para poder desenvolver e distribuir essa produção. O que nós talvez tenhamos que melhorar são os grandes players que colocam os produtos para fora do país. É isso que a gente tem que melhorar a imagem, porque muitas práticas são muito bem feitas e estruturadas. E, só para finalizar, o Ângelo tinha falado um pouco de uso da terra, recuperação de pastagens degradadas e até evitação do melhor uso, de deixar mais reserva legal como é o CAR. O CAR avançando lá na parte da Ministério da Agricultura e do Serviço Florestal. E nós conseguindo colocar esses dados disponíveis para o mercado como um todo, dados abertos, não só o cômputo geral, mas os dados individualizados conforme cada produtor, eu acho que nós temos um potencial grande de demonstrar como a produção tem a sustentabilidade e como isso vai ser aceito e receber o funding de fora e de dentro. Eu acho que essa conjugação, nós estamos engateando, estamos no início, mas cada vez mais as iniciativas estão acontecendo. E o que nós queremos, como reguladores do mercado, é permitir que o mercado use as informações que tem nos sistemas, que estão no mercado, no mercado financeiro, para fazer emissões fora do bancário, no mercado de capitais, e aí sim você potencializar a agricultura. Porque dentro de incentivo de governo, nós já estamos no limite, mas nossa agricultura tem muito mais possibilidade do que nós temos. Então, o mercado e o funding externo, ou funding que não seja diretamente ligado ao governo, é o que tem que crescer. Isso foi o dado que eu mostrei agora há pouco. O maior crescimento durante a pandemia foi do que não é ligado diretamente ao governo. E eu acho que é isso que tem que caminhar. O governo, ele cresce todo ano, mas ele tem um limite. É finito esse funding e esse patrocínio público. E faz todo sentido mesmo. Dói, eu vi que você abriu o seu microfone, você quer complementar? Bom, primeiro, parabenizar aí o Banco Central por esse trabalho tão importante de apurar e consolidar essas informações, que é fundamental para o mercado de deslanche, né? Ou já está deslanche, mas segue com esse caminho de crescimento. Então, parabéns. Também mencionar que, com relação à discussão anterior, que a ministra Tereza Cristina mencionou há pouco que o Brasil tem a potencial de ser líder em investimentos verdes, né? Então, também é muito bom ter uma pessoa, uma porta-voz à frente do Ministério que realmente está empolgada e puxando essa agenda. Com relação ao que tem colocado aí, Lazy, eu queria também complementar que, de acordo 100%. O que temos e que oferecemos aqui, acho que a gente pode até colocar aqui no chat ou disponibilizar para todos. Temos publicado há pouco uma guia que tem definições, de alguma forma, de cada categoria de bono temático, mas que está muito orientado para os players do mercado, com passos muito concretos, como saírem, né? Como realmente se arrumar e participar, porque ao final, aqui, esse webinário, um dos grandes vantagens é fazer essa evangelização, né? Porque temos muito projeto, muita oportunidade, o que precisamos de pessoas que pegam a aula, estudam e convertem isso em um projeto concreto. E talvez simplesmente acrescentar, como um pouco complementando também a fala do Cláudio, que é um mercado muito sofisticado, né? Você tem não só a taxonomia, que é uma parte fundamental, mas logo tem o framework em si, né, da entidade. Logo tem a second party opinion, que de uma forma ou outra avalia conforme aos critérios, se de fato e tem uma série de ritos. A gente no BID temos lançado há pouco também o Green Bond Transparency Platform, que é uma plataforma gratuita de informações comparáveis em toda a América Latina e o Caribe, incluindo o Brasil, e que de uma forma recolhe informações para você poder avaliar e comparar as diferentes bônus que têm sido emitidos. E ao final,
por exemplo, com o trabalho que temos feito aqui no Brasil com o Banco do Brasil, onde apoiamos a revisão de toda a carteira, se destacou realmente as operações de agricultura baixo carbono como área para nós incrivelmente interessante para ser financiado. Então, só reforçar o que já colocou muito bem Ângelo, Lazy e Cláudio, que enxergamos na agricultura de baixo carbono um enorme potencial. Eu vou passar uma bola agora para o Ângelo, mas antes eu vou pegar algumas vezes que falaram aqui. Inclusive o Cláudio falando bem dos pequenos produtores de algumas práticas. Então, assim, eu sou pequeno produtor, meu CAR está em dia desde o começo, então está tudo bem comigo. A gente está se preparando para fazer um processo de agricultura sustentável, lá, agrofloresta, regenerativa. Então, né, a gente tem um caminho mesmo, e para mim é muito interessante porque eu estou no interior do Goiás, isso está pegando. Né, até para o pequeno agricultor, isso passa a ser uma prática e um interesse genuíno. E aí, Ângelo, eu queria fazer um pulo para você, que a gente acredita, inclusive, na inovação pela regulação, né? A inovação puxada pelo regulador. O que, de forma geral, eu sei que a gente não tem todo o tempo do mundo, mas o que o MAPA está fazendo de fomento de sustentabilidade e para a economia verde, que a gente, né, deveria estar prestando mais atenção agora? A nossa área aqui de política agrícola, a gente vê muito finanças do agro. Então, o caminho que a gente seguiu é primeiro abrir o nosso mercado de crédito, de funding, para o agronegócio. Hoje em dia, as políticas públicas no Brasil, elas começam com uma ideia de ter uma data fim, mas elas se perenizam, se eternizam no tempo. E distorce o mercado. Porque quem precisa de dinheiro e quem tem para oferecer precisa antes esperar o que o governo vai fazer para depois tomar a sua iniciativa. E hoje a gente vê que com a restrição fiscal, e evidentemente em um país grande do tamanho do Brasil e que quer desenvolver a agricultura como a gente pretende desenvolver, o Estado vai dar conta de prover crédito para todo mundo, de sustentar crédito para todo mundo. Isso é antirracional, é antieconômico. O governo atua tem falha de mercado. Então, quanto menor o produtor rural, quanto maior dificuldade ele tem de acesso a crédito, porque o mercado não se completou adequadamente até ele, ótimo. O governo pensa de uma forma inteligente de apoiar essa pessoa, mas não como regra, como exceção. Então, Mas qual era o nosso problema, Rodrigo? Como é que vamos abandonar, como é que nós vamos relativizar esse modelo que está funcionando bem ou mal, se não tem um alternativo que é o privado? Então, nós temos que abrir o mercado privado. Nós, então, trabalhamos firme nisso para melhorar o tipo que existia, CPR, com a lei do agro, liberamos a CPR de uma forma bastante eloquente em relação ao que ela podia ser feita, e nós já temos um resultado nisso. A gente vê hoje o número de CPR registrado na B3 pulou de julho do ano passado para maio desse ano, ou seja, 10 meses depois, aumentou mais do que 3 vezes. Era 17 milhões em julho de 2020, e agora, maio de 2021, passou a 53 milhões, incluindo a CERC também, que é uma outra registradora de CPR. Então, assim, a gente percebe isso acontecendo, a gente vê títulos sustentáveis do agro emitidos, aí não estou falando de estoque, eu estou falando de volume de título emitido. 2019, 2020 até aqui, já chegando à casa dos 50 bilhões de reais, se eu errei alguma coisa, a Leisa me corrige. Então, está acontecendo esse mercado das finanças privadas, mas nós temos que intensificar esse movimento. Nós ainda temos dificuldade de operar crédito, especialmente garantia e registro de garantia, dentro do ambiente de negócio brasileiro. Então, espera-se do regulador, do formulador de política, que ele atente de uma forma mais incisiva para isso. Paralelamente, o MAPA tem usado do Plano Safra, como o Cláudio mencionou, para aumentar o carreamento de recursos para as atividades sustentáveis, e não é só o programa BC, porque o Plano Safra, ele financia um elenco de atividades que são amigáveis, que produzem externalidade positiva no meio ambiente, como plantio direto, adoção de técnicas de integração, e que isso aí tem que estar contemplado de alguma forma, e no levantamento que a gente fez, o último ano agrícola, esse valor chegou a casa de 68 bilhões de reais, se não me falha a memória, dentro do Plano Safra.
né? E, evidentemente, nós temos que acelerar o CAR, porque nós temos uma visão de futuro aqui no Ministério que é dar ao proprietário de imóvel rural a opção de ou desenvolver uma atividade econômica produtiva de commodity, de grão, de alimento, ou a prestação de serviço ambiental. Ele pode optar pelo seguinte: eu vou manter minha reserva legal, manter excedente, reserva voluntária, e quero fazer dessa prestação de serviço ambiental a minha atividade econômica. Agora, para se fazer isso, o CAR tem que estar redondinho. E é essa a obsessão agora do Ministério da Agricultura para poder fazer isso e a gente viabilizar essa visão de futuro. Então, em linhas gerais, meu Rodrigo, tá bom. É isso aí. Antes de passar para o Cláudio, eu vou aproveitar uma pergunta do Marlon aqui, já que você falou em prestação de serviços ambientais. O Marlon quer saber: existe expectativa em revisão de valores pagos de PSAs, em relação a normas e metodologia de valorização dos ativos? Está sendo discutido isso agora, nesse momento? Nós temos, vamos dizer, a prestação de serviço ambiental para cumprir a regulamentação, a legislação do CAL, Cadastro Ambiental Rural, isso é um deles, e tem a prestação de serviço ambiental para outras modalidades. Então, ontem eu participei de uma exposição de um grupo que está fazendo essa monetização, desenvolvendo métodos, monitorando para soja. Então, plantio de soja em balsas, na região do Maranhão, ali no Maranhão, pegar alguns produtores e ver a quantidade de carbono que está sendo estocada no solo. Então, esse aumento de estoque de carbono no solo seria um serviço ambiental a ser prestado, passível de ser monetizado. Então, Marlon, é um caminho árduo. Até o Morgan falou isso. Há uma proliferação de certificações e esse começo é meio caótico. Como ele disse, há uma convergência, mas até a gente estabelecer mercados eficientes, level playing fields, a gente vai levar um tempinho até conseguir chegar aí, mas esforço que não está faltando. Então, o MAPA está trabalhando na delimitação, no balizamento do serviço ambiental para cumprimento da legislação rural, legislação do Cadastro Ambiental Rural, e o mercado privado, com sempre nosso apoio, nosso patrocínio institucional, está caminhando ainda de forma incipiente para precificar os demais serviços ambientais. Cláudio, eu não posso deixar, a gente não pode deixar de falar do Bureau de Crédito Verde do Banco Central, que é uma dessas ferramentas de inovação por regulação. Você pode falar um pouquinho mais de detalhe do projeto, assim, como foi o andamento, o que vocês viram na consulta, quais foram os aprendizados do processo e tua expectativa, né? E a gente está quase estourando nosso tempo. Essas conversas é impressionante. Quando a gente acha que elas começaram, elas estão acabando. Mas, assim, dá um sabor aí para a gente do Bureau de Crédito, como é que ele está, o que vocês aprenderam e quais são as expectativas. Vamos lá, Rodrigo. Eu vou tentar, nos 2 minutos, alguma coisa. A gente sempre passa um pouquinho e depois a gente fecha com todo mundo. Como eu tinha dito antes, nós temos um sistema que registra todas as operações de crédito rural do país. O que nós queremos é pegar nesse sistema as informações importantes. O Ângelo até já deu um spoiler ali. Hoje em dia, nós temos financiamento de recuperação de área degradada, temos financiamento de integração lavoura-pecuária-floresta, integração pecuária-floresta, temos, além do programa de agricultura de baixa emissão de carbono, temos diversos tipos de plantios e de programas voltados para a sustentabilidade e que já existem dentro do financiamento do crédito rural como um todo. E a nossa ideia foi organizar um sistema com essas informações segmentadas e de fácil uso por todos. E, além disso, o sistema ele vai ter uma segunda linha de defesa para que o que esteja ali dentro esteja, no mínimo, dentro da estrita legalidade, ou seja, nós vamos evitar que operações que estão dentro de terras indígenas, de unidade de conservação, de áreas que já têm o embargo, IBAMA, ICMBio, que tem alguma discussão, evitar que exista financiamento para isso, ou seja, o que está lá dentro do crédito rural, ou vai ser o crédito rural puro, sem nenhuma adicionalidade positiva, ou vai ser um crédito rural que tem essa adicionalidade, onde essas adicionalidades, pelo que nós estamos estudando, eles têm recebido muito mais recursos para operações fora dos incentivos do governo
do que efetivamente dentro dos incentivos. Então, esse recurso entrando, na hora que o Bureau virar um Open Banking, um Open Finance, ele vai permitir que o produtor rural que desenvolva uma atividade que tenha toda a característica de sustentabilidade, tem um conjunto de fatores que permitam isso, busque recursos onde ele bem entender e com a credibilidade dele apresentar para este fornecedor de funding um sistema que tenha a confiabilidade do Banco Central, mas que tenha as informações disponíveis para poder avaliar se realmente aquela operação está dentro da necessidade daquele fornecedor de funding. É isso. Então, a ideia do Bureau é impulsionar o nosso mercado, buscando mais funding para os agricultores que têm uma agricultura diferenciada em relação aos demais. E se eu ficar aqui, acho que vou ficar uns 40 minutos dando exemplo, nós vamos chegar a vários exemplos. O que é mais importante são os 240 campos que tem disponível no sistema sendo consultados por quem efetivamente é o dono do funding e quer fornecer o funding. Então, o que o Bureau vai permitir é que um sistema que replica as carteiras de todos os bancos do país seja consultado por investidores que desejam investir em crédito sustentável ou mesmo programas que vão voltar aquele tipo de agricultura para a sustentabilidade. Tem muito agricultor hoje que está montando programas para transformar a sua produção numa produção que tenha sustentabilidade, que saia de um verde quase esmaecendo para um verde bem mais forte. Então, essa situação, nós queremos ser a fonte da informação para que esse produtor busque o seu recurso, não só em programas de governo, mas também em recursos fora, como o próprio Morgan e a Leisa falaram, o que mais se tem no mundo são pessoas que detêm funding e que querem investir esse funding em atividade que tem toda uma preservação do meio ambiente, do uso adequado da terra, de sustentabilidade, a parte social, a parte de governança. Então, é isso. É dar a informação segura para quem deseja investir. Eu acho que é isso. Passei uns 2 minutos. Não, maravilha. E essa é uma das grandes instrumentos, das grandes alavancas que a gente vai ter mesmo para finanças verdes e crédito, né, verde no Brasil. A gente está contando muito com o Bureau de Crédito Verde do Banco Central. Eu tinha que ter avisado antes que a conversa estava acabando, mas nem eu percebi, né? Porque a gente, quando ela esquenta, assim... então, a gente vai fechar... eu vou pedir uma visão concisa de vocês de nosso maior potencial em relação a finanças verdes no Brasil e a barreira que a gente precisa superar. Quase como um desejo, assim. Né? Então, como é que qual é o futuro que a gente enxerga? Qual é a barreira que a gente tem que superar para a gente chegar lá? Leisa, posso começar com você? Pode. Olha, eu acho que a gente está já nesse caminho, né, trilhando, e daqui a pouco eu acho que a gente nem vai falar muito, né, dos diferentes rótulos, né, eu acho que quando a gente começar a falar de financiamento, né, daqui para frente, né, o verde vai ser, né, mandatório, então eu acho que isso, né, a gente chega naquele ponto que não tem volta, né, então cada vez mais, né, o investidor ele vai estar pedindo isso e vai estar demandando. Eu acho que um dos desafios, e parece, né, a gente sempre está falando, e eu sempre estou, e o Morgan falou isso, eu acho que essa sensibilização em relação a, olha, o recurso existe, existem bons projetos aqui, então tem o pipeline, então, e como a gente conecta, né? Então, acho que a gente ainda está nisso em relação a mostrar, olha, a gente tem um pipeline aqui pronto para receber esse investimento, tem um pouco, eu acho que quando a gente fala de agricultura, né, esse desafio de como isso chega também no médio e no pequeno, então eu acho que está nesse desafio de como o recurso chega, né, de quem já acessa o mercado de capitais para quem precisa, então, para não estender aqui, são outras discussões, mas eu acho que a gente tem esse desafio ainda de continuar a conectar essas pontas e trazer isso como realmente uma oportunidade e informação. Maravilha. Ângelo, nosso grande potencial e barreiras a serem transpostas, desafios a serem superados. O principal a gente já tem, nós temos a vocação, nós temos a condição. O que nós temos que trazer hoje para todo esse esforço é extrema racionalidade. Sustentabilidade é uma questão, como a gente fala no Brasil, é questão de política de Estado, é algo perene, perpassa governos, perpassa ideologias. O meio ambiente é um só.
A sustentabilidade é uma só e nós temos que perseguir essa sustentabilidade e, para isso, nós temos que ser extremamente racionais. Aí eu quero dizer, boa comunicação, bom tratamento de dados, base científica no que a gente faz, é muito importante, e perseverança nas nossas convicções. A gente não pode se deixar levar por flutuações de humores, de correntes, de opiniões, não. Isso aqui, como eu falei, é monoliticamente tratado, nessa total, na direção do que interessa para o meio ambiente, do que interessa para o lado social, do que interessa em termos de governança para prestar contas, ser transparente e responsabilidade corporativa, que é muito importante, né? Equidade no tratamento dos pares. Então, isso aí não tem nada a ver, isso não é conjuntural, isso é estrutural. E para a gente perseverar com sucesso, temos que ser racionais ao extremo. Maravilha. Cláudio, eu não vou te deixar por último agora, não. Vou deixar o Doyle está esperando a vez dele. Cláudio, na sua visão, né, nosso potencial e barreiras a serem superadas, desafios a serem, né, conquistados. Eu queria fazer um desafio para todos. Eu acho que o crédito rural, com extrema sustentabilidade e do jeito que preserve o meio ambiente, ele é muito mais pensar fora da caixinha do que querer buscar escrito em algum manual ou alguma cartilha o que tem que ser feito. Porque hoje em dia nós temos projetos muito interessantes, muito importantes, e que, se forem colocados para quem está olhando, eles são muito mais sustentáveis, têm muito mais a pegada de preservação e manutenção do solo, do que efetivamente seguir uma cartilha. O que eu vejo hoje é muita gente me perguntando qual é a cartilha que eu sigo. Eu digo, a sua cartilha, e procure as pessoas que querem investir nisso daí e faça algo racional, como o Ângelo mesmo colocou, mas nós não podemos acreditar que tudo está escrito ou numa portaria do mapa ou dentro do manual de crédito no lado do Banco Central. Nós temos que buscar os projetos, os programas e vender esses programas, apresentá-los para quem efetivamente tem o funding. Ele é que vai acreditar na sustentabilidade da sua atividade. E não exatamente que a sua atividade seguiu a cartilha, dos 100 pontos você segue 99, você é sustentável, não. Pode ser que tenha uma atividade que não está em nenhum daqueles pontos da cartilha, mas é altamente consistente, preserva o ambiente, o bioma, e a produção vai escoar e vai ter o funding. Então, eu acho que o que nós precisamos hoje é sair um pouco da caixa e começar a pensar que aquela atividade é uma atividade que é sustentável, é uma atividade que funciona e segue alguns preceitos básicos da racionalidade, como o Ângelo colocou. É isso que eu penso. Obrigado. Doyle, vamos fechar agora, fechando com você. Como é que você vê o que a gente tem que transpor para garantir que a gente tenha crédito verde, finanças verdes no Brasil muito bem feito e com um futuro brilhante que explora o potencial que a gente tem? Olha, adorei aqui as falas dos meus colegas. Realmente, parabéns a todos. Temos falado aqui da taxonomia, de termos técnicos, mas preciso lembrar ao final o que a gente está falando. Estamos falando de a possibilidade de mais famílias produzirem alimentos, cidades terem mais acesso a redes de esgoto, mais escolas terem eletricidade, toda aquela coisa que associamos com desenvolvimento, realmente. Contar com mais recursos é fundamental para o Brasil e isso é uma maneira muito consistente, sendo sempre racional, como tem colocado o Ângelo. E por isso o BID, na nossa estratégia, a Visão 2025, temos absoluta foco nesse tema. Agora, com relação à pergunta, o principal barreira já foi colocado aqui pelos colegas de uma forma bem mais eloquente, é o conhecimento. É traduzir esse conhecimento em ação, né? Convencer, prover a informação, fazer que as pessoas tomem a decisão e vai lá e vendem, como bem colocou aí o Cláudio. Por isso os eventos como esse são tão relevantes. Fizemos uma pesquisa no Laboratório de Inovação Financeira há 2 anos atrás. 2 anos, não é muito. 66 potenciais emissores e investidores. Daqueles, só 27% tinham claro o que estava envolvido um título verde. Realmente existia ainda um público especializado de alguma outra forma, ainda um conhecimento relativamente
baixo, né? Eu acho que se a gente fizer essa pergunta agora, essa pesquisa, muitos mais teriam, porque pelo trabalho do Banco Central, do MAPA e todos nós, mas realmente esse conhecimento e a tradução desse conhecimento em projetos é fundamental. E o que tem de vantagem no Brasil, já também foi muito bem colocado aqui, é enorme potencial. Os ativos ambientais, os serviços ambientais, o potencial de aproveitar a agricultura baixo carbono, além de 25 outros potenciais aplicações para aproveitar essa matriz renovável tão espetacular que tem o país. Enfim, realmente temos o céu é o limite para poder atrair recursos para projetos aqui. Então, eu estou muito otimista. Eu entendo que o mundo está cada vez mais, e um pouco como falou a Lazy, que adorei, isso veio para ficar, aquela frase famosa, né? O futuro já chegou, o que passa ainda não está distribuído de uma forma homogênea, né? Mas chegou. E de fato, a enorme explosão de emissões aqui no Brasil apenas começou, eu tenho certeza. E por isso a gente no BID vamos estar absolutamente focado nessa pauta. E agradeço para fechar de verdade essa oportunidade para falar aqui, dividir esse painel com tão caros colegas e pessoas tão preparadas, e com você, Rodrigo, que liderou de uma forma muito boa. Muito obrigado e prazer estar. O agradecimento é meu, então eu vou fazer em nome de toda a nossa equipe, da Lívia Bruno, que esteve à frente dessa conversa, da FENASBAC, do Instituto FENASBAC, um agradecimento muito grande. A gente acredita que uma das grandes barreiras é a falta de comunicação, a gente não conversar o suficiente sobre isso, então esse espaço é para isso. Mas tem uma coisa que também a gente acredita, das grandes dificuldades não é exatamente não saber ou não ter a capacidade, é não estar conectado com quem sabe. Então, para a gente, é um prazer estar juntando o Banco Central, o MAPA, CBI, BID, né? Quem está fazendo na ponta, quem está criando os processos, quem está atuando na frente, para que a gente tenha esse futuro mais inclusivo e sustentável ao mesmo tempo, incluindo finanças nesse desenho, que é das coisas mais importantes. Então, muito obrigado. Para você que ficou até agora com a gente, muito obrigado mesmo. Foi um papo esticado, a gente passou uns 12 minutos, mas valeu cada um deles. Pessoal, obrigado, e a gente se encontra daqui a 2 semanas. O pessoal já está dando aqui agradecendo, Léo, Walter, o nosso presidente da FENASBAC está aqui, Paulo Stein, não sabia que você estava aqui, que bom te ver. Ângelo já está sorrindo aqui, já está também... Né, o Cláudio, todo mundo conhece o Paulo. Paulo, obrigado por estar aqui. Pessoal, até a próxima.